Se a Bíblia estiver certa, eu estou lascado? Essa frase parece pesada, não sei, de repente, depende de quem vai estar assistindo isso, não é mesmo? Porque ela nasce daquele momento de lucidez, em que a consciência que você tentou calar por tanto tempo finalmente grita. Pensa comigo, se tudo o que a Bíblia diz for verdade, se existe um juízo, um céu, um inferno, se o pecado realmente separa o homem de Deus, então viver brincando com isso é a pior aposta que alguém pode fazer. Tem pessoas que acham que o pecado é liberdade, que desobedecer é ser dono do próprio destino, mas a palavra de Deus é clara sobre isso. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E essa morte começa aqui, na alma, no vazio que não passa, na paz que nunca chega, ela nunca vem, na mente perturbada mesmo com um sorriso no rosto. É um inferno antecipado, não é mesmo? Sabe o que é mais assustador? É que tem gente que sente lá no fundo da alma, a gente sabe que tem algo errado, mas continua. Continua porque é mais fácil do que mudar, mais fácil não fazer nada. É mais fácil viver na mentira. Não é o mesmo que certo. A Bíblia diz: ai dos que ao mal chama de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. É exatamente isso que essa geração tem feito, chamado trevas de liberdade, chamado egoísmo de amor próprio, chamando a rebeldia de autenticidade, mas no fim é tudo engano. Agora, se você chegou até aqui, se você está ouvindo isso com o coração apertado, então eu te digo, ainda há tempo. Porque reconhecer que está perdido, está lascado, é admitir que precisa de salvação. E foi por isso que Jesus veio. Não foi para os bons, foi para os perdidos, não foi para os certos, foi para os lascados que reconhecem que precisam de misericórdia. Então, se a Bíblia estiver certa, e ela está, essa é a minha opinião. Se você discorda, eu não posso fazer nada, né? Mas eu expresso a minha opinião e eu acredito que sim, a palavra está certa. Você não precisa continuar do jeito que está. Jesus é a porta, ele é o caminho, a cruz é o caminho. E o Espírito Santo está a bater na sua porta, na consciência. Lembre-se que em Gênesis fala, eu acho que é Gênesis 39:1. Deus fala a Caim: o pecado já jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. O que é isso? Ele estava bem louco, alucinado, né, querendo matar o próprio irmão. Próprio Deus avisou a ele, ó, tá aí, o bagulho tá insano. E o que ele fez? A gente já sabe que ele matou o próprio irmão, mas Deus o avisou. Então não deixe para depois, porque um dia pode ser tarde demais. E quem sabe, né, se esse dia não é amanhã. Você tem a certeza absoluta que vai acordar vivo ou vai acordar morto? Acordar morto é meio difícil, né? Só uma brincadeira à parte. Mas, cara, os tempos, eles aparentemente têm sido abreviados. E parando para analisar, o que eu tenho a perder se eu viver conforme que a palavra fala? Logicamente que eu nunca vou conseguir ser perfeito exatamente como a palavra ela me orienta a ser, né? Eu sempre vou falhar em algo, mas isso não é uma justificativa para eu viver na desgraça, no pecado, na miséria e tudo que é porcaria, certo? Pense bem. Eu só tenho a ganhar, cara, se você parar para analisar o que a palavra fala, ela nos arremete a sermos honestos, a sermos íntegros, a sermos obedientes, né? Mantermos a nossa palavra, não sermos mentirosos, prostitutos, adúlteros, mentirosos, caluniadores, blasfêmios. Cara, a palavra ela nos orienta a
a sermos pessoas íntegras, cuidarmos da nossa saúde, do nosso tempo, das outras pessoas, né? É o segundo mandamento, cara. Amar o teu próximo como a si mesmo. É algo fácil de se fazer? Não, nem um pouco. Mas a gente vai se aperfeiçoando quando a gente começa a praticar isso, né? A gente vai melhorando conforme o tempo vai passando. E o tempo vai passar, cara. Vai passar. Independente do que for feito, do que se fazer, o tempo vai passar, né? Então reflita bastante, né? Porque esse vídeo aqui saindo num sábado, cara, e a maioria das pessoas no sábado tá anestesiada até o talo, né? Tá anestesiando a própria vida pensando, né, que isso daí vai durar algum tempo, poucos minutos, né, poucos tempos, eu não sei, cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo, então eu não sei qual é a porta do pecado que você abre para anestesiar o que você sente, mas isso não vai te curar, não vai. Procure a Jesus, leia a palavra, converse com Ele, mesmo afundado na desgraça. Ele ouve, ele ouve, ele tá olhando para mim aqui, ele tá olhando para você aí, ele sabe o quanto dói lá no fundo da alma, certo? E ele tem a cura para isso. Dito tudo isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo.